Quer dizer, o roteiro DMAIC é um roteiro onde o D, M, A e C tem uma sopinha de letras, no fundo, para definição do projeto, quer dizer, o que é, qual é o problema, quais são os objetivos que eu quero alcançar, quais são os processos envolvidos nesse problema que eu estou trabalhando e qual é a voz do cliente, ou seja, o que é importante para o cliente do ponto de vista de qualidade em relação ao que eu estou trabalhando. Feita essa definição, identificação do problema e dos objetivos e da voz do cliente, o VOC, a voz do cliente nesse caso, a gente passa para uma segunda fase que é a medição. Ou seja, tudo bem, se a gente tem um problema, eu preciso quantificar. Então eu preciso começar a coletar dados para medir a porcentagem defeituosa, medir o tempo que eu levo para executar uma atividade. Ou seja, sem a quantificação, eu posso estar numa situação onde eu acho que eu tenho um problema, porém, a hora que eu vou coletar dados, esse problema, na realidade, não é um problema que eu deveria trabalhar nesse momento. Então, a medição é fundamental em relação a isso. E a outra parte importante no Measure é identificar com clareza qual é o processo, quais são os processos que estão gerando o problema. E mapear esses processos, identificar esses processos. Uma outra questão importante também no Measure, já que a gente está falando de medição, quer dizer, se eu vou medir, eu tenho que coletar dados. E para coletar dados, essencialmente eu preciso de algum instrumental, um processo de medição. E se esse processo de medição não tem qualidade, eu vou coletar dados e os dados que eu vou coletar não necessariamente refletem a condição em que o processo se encontra. Então é importante, em muitas situações, quando eu uso instrumentação, processo de coletar dados, eu fazer uma avaliação inicial do sistema de medição para verificar se eu tenho um sistema de medição adequado para a minha necessidade de coletar dados. Feito isso, a gente passa para uma terceira fase, que é o Analyze, onde eu vou buscar as causas, essencialmente, dos problemas. E aí a gente usa algumas ferramentas, uma delas típica é o diagrama de causa e efeito, por exemplo. Identificadas as causas, seja através de um diagrama de causa e efeito, seja através de um fluxograma, seja através de outras abordagens que a gente vai conversar depois também sobre isso, eu preciso desenvolver ideias de mudança que permitam, com a mudança, atingir o meu objetivo. Eu preciso desenvolver essas ideias, testar essas ideias em pequena escala, em baixo custo, e as ideias que se mostram vitoriosas nesse processo, ou seja, que demonstram a evidência de que pode atingir o objetivo, eu passo para a implementação dessas ideias e, numa última fase, o controle desse processo, quando eu transfiro para a rotina todas as mudanças que foram desenvolvidas durante o projeto. Então, o DMAIC não acontece linearmente do jeito que eu falei aqui. A gente pode estar no Define, fazendo coisas no Measure, no Analyze, ou seja, é um caminho tortuoso que a gente percorre, mas essencialmente eu tenho que sair de qual é o problema, qual é o objetivo, eu tenho que desenvolver, identificar mudanças, eu tenho que testar mudanças, eu tenho que implementar mudanças, eu tenho que controlar esse processo no final para que ele opere naquele nível de qualidade que eu consegui atingir dentro do meu projeto. Então, basicamente, o roteiro é um roadmap, é um caminho a ser percorrido, mas não entendam que isso é linear, né? Porque um erro que se cometia muito no início dos projetos é que as pessoas achavam que tinham que primeiro fechar o Define. Aí fazia um checkpoint do Define com o patrocinador e aí ele liberava você para ir para o Measure. Então você fazia o Measure, depois fazia um checkpoint com o patrocinador e ele liberava você para fazer o Analyze. Quer dizer, é um processo totalmente não estruturado. Quer dizer, a gente caminha nisso, a equipe caminha nisso, mas não é linear esse processo todo. E não é preciso encerrar uma parte, uma fase, para começar uma outra fase.